Olá, eu sou o professor Irã de Melo Gonçalves e nesse vídeo nós vamos tratar de processo orçamentário. Os tópicos desse vídeo são evolução do processo de controle, de uma empresa, o conceito de orçamento, as suas vantagens de utilização, as limitações e a integração do orçamento ao plano estratégico da empresa. Inicialmente, uma pequena empresa, ela não tem processo de controle, ela faz, né? O objetivo inicial dela é fazer, vender, entregar, gerar receita e pagar despesa. Quando essa empresa começa a arrumar a sua área administrativa e fazer suas previsões, ou seja, ela começa a ter na sua gestão uma certa complexidade, há uma necessidade de controlar os dados de execução com os dados passados. Então, o primeiro nível de controle é quando a empresa compara o resultado de hoje com o resultado do mês passado ou o resultado deste mês com o resultado do mesmo mês do ano passado. Quando essa empresa organiza o seu processo de planejamento e controle e também de orçamento, ela consegue então fazer um nível de controle um pouco mais avançado, mais prático e eficaz, que é o quê? Controlar o resultado de hoje com o que foi planejado para acontecer hoje. Portanto, o primeiro estágio não existe controle, porque todos na empresa estão ocupados em fazer, em vender, gerar caixa e pagar despesa. Depois, a empresa começa a ter um nível básico de controle quando ela compara o resultado de hoje ou desse mês com o resultado do mês passado ou o mesmo mês do ano passado. Por fim, no nível mais elevado, a empresa consegue comparar os dados executados hoje com o que foi planejado para acontecer hoje. Práticas orçamentárias no mundo. Hoje, nos Estados Unidos, tem-se que 91% das empresas fazem o orçamento geral. No Japão, 93%, na Austrália, 95%, e no Reino Unido e Holanda, 100%. Nós não temos no Brasil a estatística de quantas empresas brasileiras fazem orçamento. Agora, percentual de empresas que possuem avaliação de performance de administradores e comitês de orçamento, nos Estados Unidos já chega a 78%. No Japão, ainda está em 67%. Então, o que vem a ser orçamento? Orçamento nada mais é do que colocar em números o plano, ou seja, quantificar a estratégia. De certa forma, nós podemos dizer o seguinte, que orçamento é um instrumento que as empresas usam para definir de forma quantitativa os seus objetivos e promover a especificação dos recursos ou fatores para alcançá-los. Isto é orçamento. Quais as vantagens para se ter um orçamento? Quando a empresa trabalha com orçamento e controle, ela consegue trabalhar com os seus colaboradores visão de futuro, o que ela deseja ser no espaço de 5, 10, 15 anos. Esse orçamento também serve como um padrão de desempenho, quer dizer, a empresa ela comunica formalmente qual é o desempenho dos seus setores que ela deseja ter. E, por fim, o orçamento
auxilia o processo de coordenação dos recursos e controle das atividades desempenhadas, né? Quando ela compara o que foi executado com o que foi planejado a ser executado. Existem, porém, limitações no uso de orçamento. A primeira limitação é o seguinte, que o orçamento ele não substitui o desempenho das pessoas, das equipes. Não é porque nem sempre o motorista, né, o piloto de um carro, do melhor carro de Fórmula 1, consegue ganhar a corrida. Não é porque a empresa tem um instrumento bom de gestão que ela vai ter sucesso. Esse instrumento de gestão, no caso o orçamento, ele vai auxiliar, ele vai catalisar, facilitar o alcance dos objetivos e o sucesso da empresa. Mas não é porque a empresa tem um processo orçamentário que ela vai ter sucesso. O sucesso é consequência do esforço das equipes, das pessoas. Esse esforço vai ser facilitado com o processo orçamentário. Outra limitação é que o processo orçamentário ele será tão útil quanto a qualidade das previsões. A previsão das receitas, a previsão dos cenários, a previsão dos custos envolvidos. Por fim, é muito importante que, para iniciar um processo orçamentário, a empresa tenha o apoio da alta administração. Por quê? Porque como haverá previsões e controle da execução, é normal que num processo de implantação de um processo orçamentário, pessoas e equipes boicotem o processo porque vão ser avaliados, né, de forma quantitativa. Dessa forma, é importante, principalmente no processo de implantação do orçamento, que haja o apoio da alta administração para a implantação do orçamento. Senão, é praticamente impossível que ocorra a implantação do orçamento. Como é que o orçamento se integra ao plano estratégico? Vamos lá. Isso aqui é um modelo de plano estratégico, né, que começa com expectativas e objetivos dos proprietários, tem um bloco do diagnóstico estratégico, que envolve cenários, análise do ambiente interno, externo, matriz SWOT aqui, e com base na confrontação das expectativas e objetivos dos proprietários com o diagnóstico estratégico, a empresa monta a filosofia corporativa, a missão, a postura estratégica, estratégias e políticas, a estrutura organizacional necessária, a definição dos objetivos e as diretrizes. O diagnóstico estratégico mais a filosofia corporativa dão a base para um plano plurianual de prioridades e metas. Esse plano plurianual de prioridades e metas, quando cortado para o exercício seguinte, dá o apoio ou transmite as informações, os parâmetros para a montagem do orçamento, que começa com o orçamento operacional, que nada mais é do que começa com orçamento de vendas ou receitas e desencadeia, né, o levantamento dos recursos, a estimativa dos recursos para gerar a receita de vendas, né? Então, de um lado eu tenho a receita de vendas, a parte da receita, e do outro, o lado do orçamento operacional, a previsão das despesas da empresa. Logo que é montado o orçamento operacional, a empresa, então, tem como montar o fluxo de caixa, projetar o fluxo de caixa para o próximo exercício, a demonstração do resultado do exercício projetado e o balanço patrimonial. Lembrando duas coisas, que, inicialmente, a maioria das empresas com faturamento abaixo de 10 milhões de reais no Brasil faz a projeção apenas do fluxo de caixa. Quando ela começa a ter um orçamento acima dos 10 milhões de reais ano, ela começa a ter processos mais sofisticados de orçamento financeiro, ou seja, a projeção da DRE, da demonstração do resultado do exercício, e do balanço patrimonial.
Eu vou deixar aqui uma última mensagem, que é a seguinte: quanto mais incerto o cenário e o futuro, maior a necessidade do planejamento e controle. Não é verdade que quando a empresa não tem como planejar cenários, então ela não tem como fazer o planejamento estratégico e orçamento. Não. Quanto mais incerto o futuro, ou quanto maior a possibilidade de mudanças, maior será a necessidade, então, da empresa projetar o seu plano estratégico, ter o seu plano estratégico, e quantificar esse plano na forma de orçamento e ter um processo de controle. Bom, esse vídeo teve o objetivo de mostrar os conceitos iniciais de um processo orçamentário. Muito obrigado.